Olá, graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma manhã, essa terça-feira, friozinho, um frio bem gostoso. Estamos juntos aqui para, mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor. Espero que essa palavra aqueça o seu coração. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Jesus fala sobre os preceitos de Deus e a tradição judaica religiosa. Então, a partir do verso 1, nesse capítulo 15, Jesus diz assim: Então, chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém e lhe perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu, disse-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é a oferta ao Senhor. Esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha, Jesus, ele é bem contundente, bem firme com relação à perspectiva da religião e à perspectiva da adoração. E quando eu conheci o discipulado, e na medida que eu fui atraído muito mais por aquilo que o discipulado, a visão de discipulado despertou em mim no ministério pastoral, eu descobri muitas outras coisas na visão de discipulado. Uma das coisas é que eu não sabia até o momento o que é de fato ser acompanhado, apesar de ter tido um discipulador na minha vida que me ajudou bastante e tentando me ajudar a abrir os meus olhos, mas como eu era muito fechado ainda, muito difícil, um temperamento ainda muito forte, precisando ser muito quebrado pelo Senhor, e as experiências que eu tive após isso, eu me ajudou muito a quebrar o meu coração, e eu sempre me lembrava de muitas palavras que ele dizia a respeito de mim mesmo. E João Batista, ele não escutou a voz do seu pai biológico, Zacarias, durante toda a gestação, porque Zacarias que era seu pai, era sacerdote, ficou mudo durante 9 meses. Interessante, né? Um sacerdote que fica mudo durante 9 meses por causa de uma situação de incredulidade, apesar dele estar orando, buscando a Deus, estava lá no seu turno, de repente um anjo apareceu e trouxe uma série de revelações para ele. Então, parece uma coisa contraditória, não é mesmo, irmãos? A gente ora, a gente busca, a gente espera algo, a gente crê em Deus, a gente vai à igreja, nós adoramos, servimos ao Senhor, temos um ministério, mas parece que muitas vezes a coisa não... algo tão poderoso acontece que a bênção acontece, mas nós, de uma certa forma, somos até corrigidos por Deus, porque Deus diz assim, o anjo diz a ele assim: você vai ficar 9 meses mudo, sem palavra, porque você não creu na promessa. Então, e aquilo ali foi conhecido de todo mundo. Todo mundo soube o que aconteceu com João Batista, com Zacarias, com o pai de João Batista. Então, primeira coisa,
Você nunca vai ser reconhecido pelo que você sabe, mas pelo que os outros sabem a teu respeito. Pessoas não seguem pessoas seguem projetos. Se a minha vida como homem de Deus, né, e a sua vida, né, como alguém que serve ao Senhor, você, meu irmão, minha irmã, essa nossa vida em Cristo, não despertar paixão nas vidas dos outros por esse mesmo Jesus que mudou a nossa, nós precisamos questionar se nós somos de fato religiosos ou adoradores, né? Admiradores ou seguidores de Cristo. Quando Paulo viu a luz, ele ouviu a voz. Então, ouvir a voz para saber do novo. Então, essa transição que implica, o apóstolo Paulo conhecia muita coisa, né? Fariseu de fariseus conhecia, tinha a aprovação dos sacerdotes da cúpula da igreja, uma pessoa extremamente zelosa, mas também completamente equivocado nos seus conceitos, nas suas preconcepções a respeito do reino de Deus. Então, a transição nessa mudança de você deixar de ser simplesmente um religioso para ser um adorador, de você deixar de ser um admirador para ser um seguidor de Jesus, né? Você tem que permitir que o outro permitir que o outro venha e ministre sobre a sua vida. Aconteceu isso com Paulo. Paulo foi Ananias entrou na vida de Paulo, impôs as mãos sobre ele, curou, e ele foi batizado por uma pessoa desconhecida, que era Ananias, né? Permitiu ser guiado, se permitiu ser ministrado por uma pessoa que era um desconhecido, não era praticamente um desconhecido, era um desconhecido. Então, fazer do membro da igreja, você não pode ser simplesmente um membro da igreja, mas um discípulo, né? Fazer do discípulo uma pessoa que possa ser uma referência de liderança, assim como tem em Atos 6 lá, né? E fazer dessa liderança uma referência aonde possa despertar paixão por Cristo na vida de tantas pessoas, né? E Jesus fala aqui em Mateus capítulo 15 que a tradição ela não pode ser maior que o mandamento, né? A tradição são doutrinas, são preceitos de homens que invalidam, que impedem que essa ação de Deus, né? Que impedem a bênção de Deus, o resultado. E aí a gente pode dizer o que é maior? A religião ou a revelação? A religiosidade ou a novidade? O que é maior? Será que nós estamos conscientes de que muitas vezes nós somos mais religiosos do que de fato adoradores, abertos a essa novidade de Jesus sobre a nossa vida? Então, o que eu queria deixar claro aqui para vocês é fazer só uma pequena relação entre a religiosidade e a revelação. A diferença entre, lá no Antigo era a Babilônia, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, na época de Jesus foi Roma e o segue até hoje, né? E essa relação, né, ou esse paralelo que a gente pode fazer para a gente poder avaliar. Jesus foi um crítico contundente disso e muito, muito perseguido pela cúpula da igreja por causa disso. Que nessa manhã você possa se descobrir como um adorador, como uma adoradora, não simplesmente uma pessoa que admira Jesus ou uma pessoa simplesmente religiosa. Porque a revelação, preste atenção no que eu vou dizer para você, a revelação, ela produz fé. A religiosidade ou a religião, ela produz programas. A revelação, ela produz como resultado um quebrantamento, um arrependimento e um quebrantamento genuíno.
A religiosidade, ela produz uma máscara de santidade que camufla, que esconde a licenciosidade e o pecado. A revelação, ela produz discípulos. A religiosidade, ela produz membros de igreja. A revelação, ela diz assim, Jesus fez isso. A religião ou a religiosidade diz, faça isso. A revelação, ela ama as pessoas. A religião ou a religiosidade ama o prédio, as coisas, né? O patrimônio. A revelação é apaixonada pela missão. A religião ou a religiosidade protege a instituição. Então é uma diferença muito grande. Parece que não, mas andam assim, juntas. Mas é impossível a gente viver à margem da perspectiva institucional como cristãos. A igreja está aí para isso, mas que a gente possa tomar muito cuidado com aquilo que nós chamamos de evangelho. Que o evangelho seja pura graça, misericórdia de Deus na nossa vida, produzindo um quebrantamento diário, um arrependimento diário sobre nós, fazendo com que nós estejamos abertos à revelação do Senhor. Jesus, ele criticou isso. Vocês, com seus preceitos, vocês invalidam, né, os preceitos do reino de Deus. Mais uma vez, repetindo para vocês, diz, esse povo, Jesus foi, olha só, Jesus diz assim no verso 7, do verso 6, e assim por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. A tradição, ela invalida a palavra de Deus. Quando ela é acentuada, quando ela toma forma, como ela se engessa e ela se torna uma religião. Hipócritas, disse Jesus. Bem profetizou Isaías a seu respeito, o profeta Isaías, dizendo, esse povo me honra com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E a partir do verso 10, Jesus diz, a multidão seguia, ouvir e entender. E então começa a explicar, né? Que isso fique aí para você ler a partir do verso 10 em diante do capítulo de Mateus 15, e que vocês possam seguir aí do versículo 10 em diante, quando Jesus diz, ouvir e entender. Que nessa manhã você possa ouvir e entender a palavra e a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem muita coisa para nos revelar. Coisas boas, coisas grandes que nós não sabemos. Que assim seja sobre a sua vida. Eu quero profetizar um tempo de revelação, de luz de Deus sobre a sua vida. Beijo no seu coraçãozinho. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima.